Fala galera, Thiago Linhares na área. Bom, hoje, continuando a nossa série sobre SQL, a gente vai aprender sobre o comando create table, né? Que é criar uma tabela no banco. É um comando assim que a gente utiliza bastante, tá? Porque normalmente quando você faz procs, né? Esse tipo de coisa, você precisa ficar criando tabelas, né? E existem, claro, outras formas de criar tabela, mas isso a gente vai ver depois quando a gente falar do comando insert, tá? Mas aqui a gente vai no create table mesmo, tá? Então, bom, toca a vinheta e bora pro vídeo. Bom, o comando create table, ele é bem simples, mas ele tem alguns macetezinhos legais, tá? Então, a instância dele é essa aqui, ó. Create table, né? Cria tabela. E aí você coloca o nome da tabela. É bem importante você colocar também o esquema, o banco, né? Por quê? Porque se você coloca assim o esquema, ele vai criar no DBO aqui, ó. No caso, eu estou no banco AdventWorks, onde tudo tem esquema, né? Então eu não posso criar nada no DBO aqui, né? Não vai ficar organizado do jeito que eu quero. Então eu vou criar no esquema Human Resources, né? E vou criar uma nova tabela chamada, sei lá, tem Employment, Department, colocar nova tabela, por falta de criatividade. Tabela. Beleza. Opa, tabela. Aí depois que você faz isso, você vai dizer os campos que essa tabela vai ter, tá? Então você vai abrir dois parênteses e aqui você vai dizer os campos. Aqui, nesses campos, tem algumas coisas a mais, tá? Primeiro a gente vai criar os campos bem simples. A gente pode criar um campo chamado ID, né? E aí você tem que declarar qual que é o tipo de dado desse campo. Então ele vai ser um int. Eu vou criar um campo chamado nome, aonde ele vai ser um varchar, né? E no varchar, uma dica é sempre coloque a quantidade de caracteres que vai ter esse varchar. Vou colocar no 100 no caso, que ele não vai deixar você criar, ou às vezes ele cria com um default, né? E aí depois ele, sei lá, você vai fazer um insert nessa tabela e tem um varchar mais de 10, por exemplo, digamos que ele deixe, ele vai dar erro no teu insert, tá? Então sempre declare varchar. Vou colocar, sei lá, emissão, que seja, vou botar um date time, né? E vou colocar valor, vou colocar um numeric, sei lá, um 14.2, por exemplo. Então esse aqui seria uma tabela, a criação de uma tabela. Eu vou executar o comando e foi criada a tabela. Se eu der um select asterisco from, tá aí a tabela criada. Agora a gente vai dropar essa tabela, drop table. O drop a gente já aprendeu em outras aulas, tá? Isso é uma playlist de SQL, então se você tá vendo esse vídeo só tem mais vídeos sobre SQL, de outros comandos para você ver também. Então vou dropar essa tabela. Beleza, a tabela não existe mais. E aí a gente vai ver outras coisas aqui, tá? Uma coisa legal, por exemplo, ID, tá? Esse aqui é o ID, um int, né? Então o que eu posso colocar? Posso colocar ele como o identity, né? Em vez de int. Identity. Se não me engano. O que isso vai fazer? Cada vez que você inserir um novo dado nessa tabela, ele vai contar 1.
Então ele é do tipo identity. Então quando você inserir um dado, o identity ID vai ser 1. Quando você inserir outro dado, vai ser 2, vai ser 3 e assim ele vai indo. Então isso aqui é bom quando você quer gerar alguma tabela que tenha IDs que você vai utilizar depois em joins, né? Então é interessante ter isso, porque ele vai ir contando sozinho. Isso aqui é automático do SQL, então ele vai ir contando sozinho essas questões, tá? Ele se cria assim, na verdade, tá? Então ele é um int identity 1 para 1 e aí vai dar certo a criação. Então cada vez que você, ó, ele fica aqui. Quando você inserir o dado aqui, ele vai contar 1, 2 e assim vai indo, tá? Beleza, vou dropar de novo essa tabela. Outra questão legal de se fazer é colocar números, colocar defaults, tá? Então, por exemplo, o que são isso, tá? Defaults são o seguinte: quando esse campo não tiver dados, eu posso dizer para ele que ele vai ter um valor padrão. Então, por exemplo, se eu colocar aqui default null, o que isso aqui está me dizendo? Toda vez que eu inserir um dado nessa tabela, onde eu não diga para ele qual que é o valor de nome, o valor de nome vai ser null. Até é ok, né? Porque o valor de nome seria null já, porque o default é isso mesmo. Porém, se eu disser para ele, por exemplo, que o default de numeric é 0, isso eu posso utilizar em algum projeto, por exemplo, onde eu não posso ter valores numéricos null. Então, quando eu não disser para ele qual que é o valor de valor, aí no caso, ele vai colocar 0. Não vai ficar valor nulo, tá? Ele vai ficar 0. Então, o default é legal para você utilizar quando às vezes você precisa, sei lá, botar depois nessa proc, nessa table, algum resultado de proc, alguma coisa assim, onde os valores eles têm que convergir com as colunas, e às vezes você não tem o dado para dizer para ele qual que é o dado daquela coluna. E aí, como já tá 0, né, o default é 0, ele vai fazer esse insert sem dar erros, né, porque ele vai continuar com esse cara ali. Então isso é um macete interessante que eu já utilizei várias vezes e realmente no dia a dia faz diferença. Essa questão de defaults, tá? Valores default. Outro formato de criação de tabela que você pode usar, que daí no caso é um macetezinho do The Beaver, tá? É isso aqui, ó. Você clica com o direito na tabela, vem em Generate SQL, e aí você pode vir aqui em DDL. Aí aqui, ó, ele cria as DDLzinhas daquela tabela. Então você pode pegar esse create table aqui, ó, dá um copy, ó, e aqui inclusive vai ter mais parâmetros, tá vendo? Então você pode criar tabela. Aqui você pode ver que ele está dando o int, né? Identity, ele está setando os valores default, ó. Então está dizendo null e default get date. Então esse aqui também é legal de utilizar, ó. Quando o default é get date e not null, o not null quer dizer que o campo ele não aceita valores nulos. Então se você tentar inserir algum dado nessa tabela e ele venha nulo, ele vai dizer, nesse campo, por exemplo, ele não vai aceitar, vai dar um insert e vai dar uma falha. Então esse aqui é legal também para utilizar, tá? Então, por exemplo, not null é quando você não quer que aquele campo aceite nulos. Então ele não vai aceitar nulos. Outro legal é esse aqui, ó, datetime, e o default dele é getDate. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que entrar um dado novo, ele vai dizer, vai pegar o getDate daquele momento do insert.
Isso aqui é legal quando você quer campos de modificação, ó. Tipo esse campo aqui. Se eu for dar um insert nessa tabela, eu não vou dar um insert com esse campo aqui. Esse campo vai ficar de fora. E ele mesmo vai ir lá e vai pegar o getDate atual e vai colocar no modifyDate. Então você sabe quando o dado foi modificado, sempre que um dado novo entrar na tabela. Isso é legal, tá? Outra coisa aqui é as questões de key, né? Primary key. Aqui ele está dizendo que a primary key é job candidato ID. Então no momento da criação da tabela, ele já está dando o identity. Então o job candidato ID, sempre que entrar um dado novo, ele vai somar mais um, né? Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5. E ele está dizendo que a primary key dessa tabela é o próprio job candidato ID. Então o ID do meu candidato sempre vai ser esse cara aqui. E eu não preciso declarar ele. Ele mesmo vai, cada vez que entrar um dado novo, ele mesmo vai criar o ID, tá? E aí tem outras questões aqui também de no cluster, né? Quando ele cria esses index. Isso aqui a gente pode ver numa próxima aula, que são coisas mais avançadas, mas também são bem interessantes no momento de criação de tabelas. Então o dbeaver ele tem essas questõezinhas legais aqui que você pode usar, inclusive para fazer insert, para fazer select, ó. Ele dá uma ajudada, tá? Por exemplo, digamos que a minha tabela, sei lá, tem 30 colunas, você gera o DDL aqui de insert, ele já vai listar todas as colunas, você não precisa ficar listando todas e tal, tudo bem. Então, a aula de hoje era isso, create table, né? Depois, claro, tem alter table também, né? Você alterar campos, mas aí a gente vê na próxima aula. Valeu, falou e até a próxima.